Muito bem, vamos então iniciar a programação, vamos orar e depois da oração nós vamos trazer aqui hoje um estudo muito bacana, muito bom, ótimo eu diria. É longo, né, mas é maravilhoso, um estudo sobre a soberania de Cristo. É maravilhoso. O cristão precisa saber disso, entender isso, principalmente nesse tempo tão doido que a gente vive, né? É um tempo onde parece que as coisas erradas são as coisas boas e as coisas boas são as coisas erradas. Uma mudança, uma troca de valores absurda, mas é assim. É assim que funciona, né? Parece-me que eu falo sempre assim, em tom de humor, né? Que é o rabo que anda balançando o cachorro. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, Pai Todo-Poderoso, Deus eterno, maravilhoso, justo, fiel, verdadeiro, nós glorificamos, adoramos, bendizemos o Senhor. Declaramos aqui o nosso amor ao Senhor, a nossa dependência ao Senhor. Buscamos em mais um dia das nossas vidas o teu favor. Ajuda-nos e sustenta-nos, ó Pai querido. Fala conosco. Nós estamos mais uma vez, né, com a tua palavra aberta. Nos juntamos aqui para cultuar o Senhor e pedimos, suplicamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos dê a maravilha da tua presença no nosso meio, que juntos, como igreja, como irmãos, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a tua palavra, a exaltarmos, a glorificarmos o Senhor, a adorarmos o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cultuarmos o Senhor da maneira que o Senhor quer ser cultuado. Fala conosco nesta manhã. Que nós entreguemos este culto a Ti na alegria de ter feito o melhor, de ter seguido a Sua palavra para prestar este culto ao Senhor. Fala conosco. É assim que eu oro, louvando, exaltando, adorando o Senhor, no nome sagrado e poderoso do nosso Salvador e Senhor, o teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, para vocês que amam a Deus, amam a palavra de Deus, para vocês que creem que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, para vocês que duvidam que a Bíblia seja a palavra de Deus, eu convido e desafio aos que duvidam para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João. Por que eu desafio? Não com arrogância, nem com prepotência, muito menos com violência,
mas desafio vocês a abrirem as Bíblias e não terem medo de serem confrontados com a verdade. Desafio vocês que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus a acharem, a encontrarem qualquer tipo de divergência na Bíblia Sagrada, que não possa ser categoricamente, intelectualmente e espiritualmente explicada. Então, nós vamos falar hoje da soberania de Cristo. E por que é importante a gente saber sobre a soberania de Cristo? Porque nesses dias onde o Evangelho, a palavra, é tão menosprezada, é importante você ter essa consciência de que Cristo é soberano. E quando você tem essa certeza da soberania de Cristo, você não se abala, você não se enfraquece. Entendeu? Se você não tem essa convicção que Cristo é soberano, qualquer dor de barriga, você fica desesperado, porque você acha que não tem ninguém cuidando de você. Pode ter sua esposa, seu pai, sua mãe, sua namorada, seu namorado, seu marido cuidando de você. Mas não tem, você, quando não conhece a soberania de Deus, você não tem a convicção de que existe Deus tomando conta de você. Então não vai ser uma dor de barriga. Estou usando esse termo assim, extremamente popular, né? Mas pode ser qualquer coisa. Então é bom você conhecer a soberania de Deus. E para falar da soberania de Cristo, Jesus Cristo, nós vamos trabalhar aqui no Evangelho de João, capítulo 19, dos versículos 28 até o 37. E eu convido você para abrir. Nós não vamos ler todos de uma vez. Nós vamos começar a ler do 28 ao 30, porque nós vamos começar este trabalho mostrando a você a soberania do nosso Senhor Jesus Cristo na morte. Depois nós vamos mostrar para você, a partir do versículo 34 de João 19, a redenção de Cristo na morte. Depois do 35 ao 37, as testemunhas de Cristo na morte. E para nós entendermos tudo isso, precisamos saber da soberania de Cristo. Vamos ler aqui versículos de João 19, do 28 ao 30. Gostaria que você lesse comigo. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito.
duas coisas que eu preciso esclarecer para você, né? É bom você saber. Primeiro, que esta palavra consumado é uma palavra que vem do grego, da língua grega, e ela quer dizer, na sua origem, na etimologia, etimologia é a ciência que estuda a origem das palavras. Ela quer dizer pago, quitado. Não há mais dívida. Por causa disso que é usada esta palavra aqui. Entendeu? Porque Jesus pagou a nossa dívida. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo paguei a dívida. Qual era? Ou qual é a dívida? Ou qual era a dívida? O pecado. Tá? Então, consumado quer dizer dívida paga. Outra coisa que você precisa saber, é bom, né? Isopo é uma planta, né? Normalmente ela existe, se encontra com facilidade, um pouco mais de facilidade nos dias de hoje, né? Não é da nossa região. Em montanhas, em montes, lugares muito pedregosos. Então eles colocaram um caniço, quer dizer, um caulezinho de isopo, na ponta uma esponja. Então isopo quer dizer isso, é uma planta. E usaram um galho de isopo com uma esponja e deram vinagre para Jesus beber. Ele disse que tinha sede. E ao invés de darem água, deram vinagre. Você sabe o que é vinagre, né? Vinagre é o vinho azedo. Isso é vinagre. Quando o vinho azeda, ele se transforma em vinagre. Era isso que eu queria, a princípio, falar para vocês. Sobre isso que nós lemos aqui. Cada evangelho, dos 4, cada escritor ressalta uma qualidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, por exemplo, mostra Cristo como rei. Marcos descreve Jesus como servo. Lucas dá uma ênfase maior a Cristo como homem. E João mostra Cristo como Deus. Né? Então, cada evangelho, segundo o caráter de quem escreveu, Marcos, Mateus, Lucas e João, cada um tinha um caráter, cada um tinha uma personalidade. E cada um escreveu o evangelho conforme a sua personalidade, conforme o seu caráter. Claro, inspirado por Deus. Mas Deus não vem e apaga tudo da nossa vida. Ele mantém. A inspiração, quer dizer, cada um vai fazer o trabalho segundo o seu caráter, segundo a sua personalidade, porque Deus não muda, não apaga. Mateus, judeuzão, vai mostrar Cristo como rei. Marcos já mostra como servo. Lucas, que era médico, vai mostrar como homem. Olha o caráter de médico, como homem. E João, que eu entendo que é
o evangelho mais espiritual de todos eles, não que os outros não sejam espirituais, mas até pelo tema que ele aborda, até pela fotografia que ele traz de Cristo, né? Como Deus é o mais espiritual. João destaca, João mostra a divindade de Cristo. A morte de Cristo é narrada dando uma ênfase na natureza divina de Cristo. Então nós vamos dar uma passada, não vai dar para terminar hoje, porque é um pouquinho mais longo, mas é importante que você conheça isso. João, capítulo 19, dos versículos 28 ao 30, que eu acabei de ler, vai mostrar o quê? A soberania de Cristo na morte. Versículos 34, ou melhor, versículo 34, vai mostrar a redenção de Cristo na morte. E os versículos 35 de João 19 até o 37 vai mostrar as testemunhas de Cristo na morte. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Cristão que não sabe isso, não sabe nada. Não tem como ser cristão. Isso não é uma opinião pessoal. Isso é Bíblia. Jesus já sabia que tudo que ele tinha que passar, ele já tinha passado. No versículo 28, olha só. Vendo Jesus que tudo já estava consumado, já estava pago, já estava quitado, já estava concluído, Jesus sabia. Você vê que ele tinha um pré-conhecimento. Por quê? Porque Jesus foi um homem, quer dizer que eu estou dizendo foi homem. Hoje ele não é homem, mas ele foi um homem que quando nasceu, ele recebeu o nome de conselheiro, não é? Conselheiro, príncipe da paz. O sujeito, para ser um conselheiro, meu irmão, minha irmã, ele precisa saber muitas coisas. Senão, como é que vai ser conselheiro? Ele precisa saber aconselhar. Ele precisa dar conselhos bons, conselhos que são comprovadamente bons. E Jesus Cristo foi um homem de maior conhecimento do que Salomão. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais inteligente da face da terra. Salomão conhecia muitas verdades. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 3. Mas Cristo foi além. Porque Cristo contemplou o coração do homem. Jesus Cristo conseguia perceber os motivos do homem, independentemente das suas ações. Às vezes as pessoas fazem uma coisa, mas estão querendo outra. Cristo conhece tudo isso, ele já conhecia quando andou como homem sobre a terra. E a Bíblia fala isso. Se você for ler Lucas,
Eu vou fazer sem pressa, viu, gente? Porque senão eu vou ficando agoniado aqui, eu não quero, não. Lucas capítulo 5, vamos ler isso que eu acabei de falar, né? Que Jesus sabia das intenções. Ele não julgava as intenções pelas ações. Lucas capítulo 5, versículo 22. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Jesus conhece. Você pode fazer uma coisa, eu sou bonzinho, olha, eu adoro a Deus, mas Jesus sabe o que está dentro do seu coração, as suas intenções ao fazer aquilo. Porque Jesus foi além de Salomão. Cristo tinha um conhecimento ímpar das Escrituras. Ah, pastor, mas lá não tinha a Bíblia pronta. É verdade, mas ele é a própria Bíblia. Jesus é as Escrituras. A própria Bíblia é Jesus. Jesus é a Bíblia. Por causa disso que ele tinha um conhecimento exaustivo da Bíblia Sagrada, das Escrituras. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ora, é claro que ele é a própria que ele é as Escrituras, ele é o próprio Deus. O que a Bíblia, qual a função da Bíblia? Para que existe Bíblia? Para testemunhar do Cristo. A Bíblia existe para falar quem é Cristo, por que ele veio e o que ele fez. A Bíblia diz isso. A Bíblia não é para outro motivo. Não é para dar sorte, nada dessas coisas. A Bíblia é para testemunhar de Jesus. João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Dá uma lidinha também em Atos 17:11. Leia Atos. Eu vou ler. Eu não vou ter pressa hoje, mas de jeito nenhum. Preciso ler Atos 17:11. Não vou deixar de ler, mas de jeito nenhum, porque esta passagem, ela se casa perfeitamente em tudo que eu estou falando. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. A Bíblia é o próprio Jesus. Por causa disso que ele tinha um conhecimento extraordinário das Escrituras. Por causa disso que ele sabia o rumo que a vida dele ia ter desde o começo. Ele sabia tudo que tinha que acontecer, o que ia acontecer. As coisas que a gente não entende, ou que é um pouco mais difícil da gente entender, ele entendia absolutamente, ele entende absolutamente tudo. Jesus sabia que os mandamentos precisavam se cumprir, por causa disso que ele cumpriu todos eles cabalmente,
todos os mandamentos e todas as leis. Centenas de leis, ele cumpriu todas. Cristo, ele tinha como homem um conhecimento infalível do tempo de Deus. Se você for lá no Velho Testamento, em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, você vai ler: o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Sabe de quem está falando aqui? Não está falando do homem sábio. Está falando, é claro, né? Também se refere a um homem que é sábio. Mas para discernir tudo que está dizendo aqui, somente Cristo. Por quê? Porque um homem, mesmo sendo sábio, não pode cumprir o tempo de Deus. Não conhece o tempo de Deus. Só Cristo pôde cumprir porque conhecia. Porque ele é o próprio Deus. Por causa disso que Eclesiastes 8:5, tá claro que se refere a um homem também. Mas na sua grandeza, na sua totalidade, está falando de Cristo. E Cristo, ele não entendeu o tempo de Deus fora de Deus. Não foi só entender, não foi só conhecer o tempo de Deus, como um homem pode. Né? Tem pessoas sábias, agraciadas, que entendem o tempo de Deus, mas fora de Deus. Mas Cristo era o próprio Deus. Então ele entendeu o tempo de Deus sendo Deus. Olha que grandeza. Cristo, o Espírito Santo de Deus e Cristo viviam da mesma forma. Porque ele é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo revelou a alguns homens algumas coisas. Mas Cristo sabia de todas as revelações. Mesmo conhecendo tudo que ia passar, Jesus Cristo viveu alegre e contente com o tempo de Deus. Por quê que hoje as pessoas não vivem alegres e felizes com o tempo de Deus? Não vivem, não adianta a gente se enganar. Né? Quando a gente vê as pessoas fazendo campanha, corrente, mais não sei, um monte de coisa, as pessoas querem dobrar, querem convencer Deus de que a necessidade delas é superior à vontade dele, Deus. Porque elas não aceitam o tempo de Deus. Mas Cristo viveu alegre, feliz, o tempo de Deus. Sabe por quê? Porque ele não viveu para ele. Ele viveu para a glória de Deus. E vamos ser honestos. Pelo menos eu vou ser. Qual de nós vive plenamente para a glória de Deus? Infelizmente, eu luto. Mas eu não consigo viver totalmente para a glória de Deus. Não consigo. Eu luto, mas não consigo. Mas Cristo viveu feliz, contente, com o tempo de Deus, com as coisas de Deus na vida dele,
viveu para ele viveu para Deus. E a gente observa isso que eu estou falando na morte de Cristo. A morte de Cristo aponta para um sujeito salvador e obediente. Hoje não. Hoje é ou a coisa acontece ou então eu não te sirvo mais. Quantas vezes a gente ouviu isso daí já? Ou eu faço isso ou então eu não sirvo mais o Senhor. Então nunca serviu, porque você servia para ter algum benefício. Jesus não. Jesus não. Ele serviu para agradar a Deus. Você vê que quando a gente presta muita atenção, a gente vê os absurdos. Ontem eu estava, mais uma vez, final de tarde, eu estava vendo uma pessoa falando, ouvindo e vendo uma pessoa falando, e de repente eu fechei os olhos e falei, eu vou ouvir esta pessoa. Olha, quantas contradições ela teve naqueles 2, 3 minutos que ela falou. Meu Deus, como ela se contradisse. Ela falava uma coisa, aí ela voltava, aí o sujeito que estava falando com ela tentava arrumar o que ela estava falando, e ela falava outra. Cristo não. Ele viveu para a glória de Deus. Hoje não, hoje a pessoa quer viver para a glória dela, para o bem-estar dela. E é isso que é proclamado aí. Você nasceu para ser feliz, independente da vontade de Deus. É claro que você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser salvo. Quer maior alegria que a salvação? Quer maior felicidade que a salvação? Não, mas eles usam você nasceu para ser feliz com relação à boa vida que você vai ter aqui. Jesus foi tão obediente, é tão interessante, mas deixa isso para lá. Né? Jesus foi tão obediente que ele pregou a palavra de Deus, mesmo sabendo que pregando a verdade, a palavra de Deus, ele seria levado para a morte. Porque o que levou Jesus para a morte? Foi pregar a palavra. E ele ia pregar sem segurança. Né? Porque hoje as igrejas têm segurança, tem vidro blindado. Pastor hoje anda de carro blindado. Jesus não, Jesus ia pregar a palavra de Deus, sabe aonde? Nas sinagogas, no templo, sabendo que os judeus que iam ouvir aquilo eram os mesmos que iriam crucificá-lo. E iriam crucificá-lo porque ele pregava a verdade, porque ele ia nas sinagogas ensinar a verdade, para os seus crucificadores. Quem é? Vamos ver, né? Peraí, vamos ser sinceros. Quem é que faz isso? Sujeito hoje tem medo. Eu não vou lá pregar lá não, pastor, lá não, lá tem traficante, eu não vou. Mas então não vai. Não tem que pedir para o traficante. Você acha que Jesus ia pedir lá para o sacerdote, eu posso pregar lá na sinagoga hoje? O senhor me autoriza? Não, não autoriza nada. Vou lá, abro a Bíblia e começo a pregar. Pastor, mas eu tenho família. Hoje é assim. Jesus, eu estou mostrando para você coisas que você talvez nunca tenha tentado. Você já leu, mas você nunca atentou talvez para isso. Jesus foi morto porque pregou a verdade. E ele foi morto para quem ele pregou a verdade. Por causa disso que ele foi morto. Mas ele não viveu para ele viveu para Deus. O entendimento de Cristo na sua morte e o motivo da sua morte permitiu uma obediência completa.
Cristo cumpriu a palavra de Deus no tempo de Deus. Cristo não fez campanha, não, vamos fazer uma campanha aí para eu não precisar. Aliás, se Cristo fosse vivo hoje, né? Ele é vivo, claro. Às vezes eu falo, eu tenho que corrigir, porque é claro que Cristo é vivo. Estou falando, se Cristo estivesse aparecido nesses dias, né? Assim como Paulo, por exemplo, se não tivesse vivido lá há 2000 anos atrás, pouco menos, claro, mas estivesse vivendo hoje, aí eles iriam fazer campanha para Paulo. Ah, Paulo ficou cego. Não, não vai na rua direita lá, não. Vamos fazer uma campanha lá para a sua visão voltar. Cristo, iriam fazer uma sessão de descarrego com ele. Não, ele viveu a palavra no tempo de Deus. E nós, infelizmente, nós falhamos neste ponto de viver o tempo de Deus com muita frequência. A gente obedece, mas não quando devemos obedecer. Quando a coisa fica ruim, né? Usando mais um desses termos antigos que eu uso aí às vezes, né? Quando a porca torce o rabo, quer dizer, a coisa fica difícil, aí a gente não obedece nada. Aí a gente vai procurar alguma maneira de convencer a Deus. Então, obedecemos, mas não quando devemos. E Paulo fala sobre isso. Ele retrata bem essa situação lá em Romanos, capítulo 7, versículo 19. Ele diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Isso foi Paulo, mas Cristo não. Cristo tinha obediência completa. Completinha. E como nós somos cristãos, né? Batemos no peito, eu sou cristão. Né? Cristão, a palavra surgiu, o termo surgiu de maneira pejorativa, em forma de zombaria para as pessoas que seguiam o Cristo morto. Então, quem seguia os ensinamentos daquele sujeito que morreu, chamado Jesus, e que alguns chamavam de Cristo, e daí virou Jesus Cristo, passaram a ser chamados de cristãos, zombando. Então, o que quer dizer cristão? Seguidor de Cristo. Mas se nós somos seguidores de Cristo, nós não podemos seguir Cristo em algumas coisas, em outras não. Seguir Cristo naquilo que é conveniente, naquilo que não é, a gente vai lá, né? Pega uma canetinha ungida, toma um copo d'água ungido para emagrecer. Não, nós temos que seguir Cristo em tudo, porque Cristo teve uma obediência completa. Então, ser cristão é ser parecido com Cristo, e ser parecido com Cristo é ser igual a Cristo, ter uma obediência completa. Então, você vê como ser cristão é muito diferente dessas coisas que a maioria faz, que a maioria segue. Ser cristão é entender determinadas coisas que nem são faladas. Eu tenho certeza que muita gente já ouviu isso que eu acabei de falar, mas eu também tenho certeza que a maioria nunca ouviu. E nunca, se eu não falasse aqui hoje, nunca iria ouvir. Eu tenho certeza que muita gente já ouviu. Mas eu tenho certeza que muita gente que já está há 10, há 15, 20, 30 anos
dentro de uma igreja denominacional, nunca ouviu. E nunca vai ouvir lá dentro. Por quê? Porque não é interessante essa pregação aqui. Porque essa pregação joga por terra um monte de coisa que é feita. Nós somos cristãos, então nós temos que seguir a Cristo. Não, eu não vou, porque eu sigo a Cristo. Isso daí não é seguir a Cristo. Não, eu não faço. Por quê? Porque isso não é seguir a Cristo, eu sigo a Cristo. Não, mas é assim, não. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Mas ninguém tem convicção, porque ninguém estuda, lê, medita na Bíblia. Então eles seguem. Primeiro apertozinho que o sujeito dá, mas você é rebelde, sai todo mundo seguindo o cara. Não é fazer primeiro para Deus, é obedecer a Deus. Nem primeiro, nem segundo, nem é obedecer a Deus. Ontem eu estava rindo porque eu estava lembrando disso. Não dá mais, mas eu não vou falar, vou continuar aqui, né? A soberania de Cristo. Cristo também foi soberano sobre a sua humanidade. Aqui, no versículo 28 de João 19, quando Jesus diz assim: tenho sede. Vamos ver aqui, se eu troquei as bolas aqui. João 19. No versículo 28, o Senhor Jesus diz assim. No finalzinho do versículo ele diz: tenho sede. Cristo, ele assumiu a forma de servo. Por causa disso que Marcos, no seu caráter, na sua personalidade, ele ficou estupefato ao ver o rei dos judeus, o próprio Deus, o Messias, assumindo esta posição de servir. Por causa disso que o evangelho dele, de Marcos, dá ênfase a Cristo como servo. E Cristo assumiu mesmo a forma de servo. Como é que Cristo assume a forma de servo? Fazendo-se semelhante ao homem, sendo humano. Está na Bíblia. Filipenses 2:7. Ninguém obrigou ele a se humanizar, a se encarnar. Ele não foi forçado. Ele fez de livre e espontânea vontade. Filipenses 2:7 e 2:8. Aí que ele assume a forma de servo. E a soberania dele sobre a sua humanidade permitiu que ele servisse a Deus no momento de tentação. Porque servir a Deus com saúde, família bem, todo mundo empregado, ganhando bem, todo mundo se dando bem é fácil, aí é mamão com mel. Agora, servir a Deus quando está tudo de cabeça para baixo, foi isso que ele fez. Ele serviu a Deus na tentação. E nós, como cristãos, parecidos com Cristo. Cristão, entenda, aprenda. A palavra cristão quer dizer, não é
Seguidor é parecido. É aquele que segue e é imitador. Não tem essa gente aí que imita esses cantores aí, não tem? Que imita no sentido, não de mostrar, mas de se vestir igual, né? Ver não sei quem lá na televisão com batom não sei o que compra, com a tiarinha da mãe não sei das quantas. Não tem? Mesma coisa aqui. Cristão é aquele que quer ser parecido, igual a Cristo. E na tentação ele serviu a Deus. E amanhã eu vou falar sobre isso. Né? Estava lá 40 dias e 40 noites em jejum. Não foi jejum de Coca-Cola, jejum de café, não foi jejum de chocolate, não, foi jejum mesmo. E quem veio tentá-lo não foi um demôniozinho qualquer, foi o próprio Satã. Satã em pessoa veio tentar Jesus, não foi um demônio mandado por Satanás. Foi o próprio Satanás. Amanhã a gente fala sobre isso. Se quiser acompanhar, amanhã, 10h05, 10h07, a gente está por aqui. Vamos orar, vamos entregar esse tempo a Deus e agradecer a Deus. Meu Deus, como eu aprendi, Senhor. Como eu aprendi, meu Deus. Como eu pude ver, Deus amado, Pai querido, como eu sou fraco. Como eu sou insignificante. Como eu sou interesseiro, Senhor. Como eu pude ver. E se o Senhor me mostra, é para que eu me corrija, para que eu melhore, para que eu me aprimore. Se preciso, como disse Paulo, eu me esmurro para ser melhor. Grato eu sou, Senhor. Grato eu sou por tudo que o Senhor me ensinou hoje e por tudo que o Senhor ainda tem para me ensinar amanhã. Continua, Pai querido, Deus eterno, falando comigo, me ensinando. Eu quero aprender. Livra-me do mal, principalmente da mentira. Esta é a oração que faço. No nome daquele que viveu para te servir, Jesus Cristo. Amém.